Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos voltar, a falar das nossas análises aqui de Jornada nas Estrelas, dos episódios, das séries mais antigas de Jornada nas Estrelas, E a gente vai voltar de DS9, com o sexto episódio da primeira temporada, intitulado O Lance de Kill. Esse episódio vai ser muito interessante porque vai ser a primeira vez que Kill aparece na estação. E aí vai ter aquelas falas sarcásticas de sempre dele, que sempre são muito engraçadas, que ele é um cara que não leva muito a sério o pessoal da federação, coisa e tal, ele está sempre ali zoando muito, e isso é uma coisa muito divertida, no caso, Mas também ele vai trazer um outro personagem que apareceu no 19º episódio da terceira temporada de TNG, intitulado Captain's Holiday, que é a Vash. A Vash é uma arqueóloga, que é uma trambiqueira, de marca maior, ela está muito mais preocupada com os lucros, dos artefatos arqueológicos que ela encontra do que pelo valor histórico, pelo valor cultural desses artefatos arqueológicos. A gente se lembra que o Picard ele tinha esse hobby da arqueologia, e a Vash aparece nesse episódio, Captain Holiday, e vira meio que ela seduz meio que o Picard, por esses interesses em comum que os dois têm, no caso, E o episódio vai nessa vibe, A gente vai conversar sobre esse episódio aqui numa outra oportunidade. Mas como é que esses dois personagens vão parar na estação? Vamos lá. O episódio ele começa com uma nave auxiliar chegando à estação sem energia, com os suportes vitais no estado mínimo, e você tinha ali dois tripulantes nessa nave auxiliar, mas aí quando o Bashir é chamado para prestar, vamos dizer assim, os socorros médicos, ele detecta 3. Quando a nave auxiliar chega à estação, eles não conseguem abrir a porta, e aí o nosso O'Brien vai conseguir fazer um esquema lá para a porta abrir, E aí sai a Dax, Sai mais um tripulante e sai a Vash. E aí é aquele negócio. A Vash era uma humana que estava perdida no quadrante Gama há 2 anos, E nem sabia da existência do buraco de minhoca. Então como é que ela foi parar lá? Ela foi parar lá porque ela fez uma aliança com o Kill, ela fez uma associação ali, uma parceria com o Kill. O Kill levou ela para o quadrante Gama, E acabou deixando ela por lá, no caso, E aí o interessante é que o Instituto Dayston, tem uma parte de arqueologia onde a Vash foi expulsa 2 vezes, E aí o O'Brien, vendo a Vash, ele chega pro Sisko, e fala, pô, já servi na Enterprise, essa Vash aí fez isso, aquilo outro, E aí o Sisko foi em cima dela, tentando levar ela a ser convencida a voltar para a Terra e para o Instituto Dayston, da qual ela já tinha sido expulsa 2 vezes. Só que ela tem os artefatos arqueológicos guardados, ela guarda numa espécie de cofre da estação, e essa informação chega aos ouvidos do Quark, que vai propor a ela fazer um leilão mediante uma comissão de 50%. Como a Vash não é nem um pouquinho trouxa, e ela tem muito de ferengue, vamos dizer assim, nas veias, ela começa a seduzir o Quark lá, fazendo massagem nas orelhas dele, e consegue abaixar essa comissão. Então eles vão organizar um leilão. E o Kill fica em cima dela, querendo voltar a retomar a parceria com ela, mas ela não quer saber do Kill porque ela se meteu em muita encrenca com o Kill, e o Kill fica ali, meio que em cima dela ali no caso, O O'Brien vê que o Kill e ela estão conversando, e o O'Brien vai lá conversar com o Sisko de que o Kill está na estação. O Sisko já conhece o Kill porque a Frota Estelar fez uma espécie de conferências, de palestras, falando do perigo do Kill no caso. E aí o Kill começa a espezinhar, ele começa a sacanear todo o pessoal da estação, toda a tripulação da estação, no caso, Só que a gente tem que lembrar de um detalhe, o Kill não está na Enterprise, o Kill não está
com aquelas primadonas da federação, entendeu? Que tentam resolver as coisas na base da argumentação. O Kill está numa região de fronteira, onde as pessoas são muito mais estressadas. O próprio Cisco, né, ele começa a ir para cima do Kill, né? O Kill zoa com a cara dele, bota ele numa luta simulada, né? E o Kill dá umas porradas na cara do... Perdão, o Cisco dá umas porradas na cara do Kill, né? O Kill bota o Cisco nessa situação de luta, no caso, né? E aí o Cisco dá umas porradas na cara do Kill, que era uma coisa que o Kill não esperava, né? E aí o Kill, né, falava assim, pô, o Picard não me bateria. Ele falou, mas eu não sou o Picard, né? Ele falou, legal, então é muito mais fácil de provocar você, né? Vai ser muito mais divertido, né? Então, quer dizer, o Kill sempre zoando ali no caso, né? Ao mesmo tempo, o que vai acontecer? A estação começa a ter uma série de problemas. Ela desliga, liga, ela começa a ter fissuras no casco, começa a ter um monte de problemas e ninguém sabe o que está acontecendo. Ela só sabe que as partículas de graviton na estação estão aumentando demais e está destruindo a estação toda. Quem é que vai ser pego para Cristo nessa história? Quem é que vai ser pego como culpado nisso aí, né? O Kill, né? Então o Cisco vai para cima do Kill e o Kill dessa vez não tem rigorosamente nada a ver com isso, né? O mais interessante é isso. O próprio Cisco ele dá o braço a torcer e fala, isso não é muito do feitio do Kill fazer esse tipo de coisa, né? Então o que estava acontecendo? O que estava provocando, né, esses defeitos na estação toda, no caso, né? A estação, inclusive, ela vai perder o controle e vai começar... os propulsores dela vão ser ligados e vão ser levados em direção ao buraco de minhoca, né, o que destruiria a estação toda, né? Mas o que estava acontecendo? Um dos artefatos, né, que a nossa Vash estava vendendo lá, né? Um dos artefatos que a nossa Vash estava vendendo, o que acontece? Ela estava... tinha justamente uma caixinha com uma espécie de gema gigante, né, dentro dela, no caso, né? Aquilo era um ser alienígena que estava embrionário, no caso. E esse ser alienígena que estava provocando todos esses distúrbios na estação. Quando o Cisco descobre, né, ele invade o leilão, né, que estava sendo feito, né, onde até o Kill estava dando uns lances lá, né, muito mais altos do que das outras pessoas que participavam do leilão, né? E aí o Cisco vai colocar o comunicador dele dentro da caixa e vai falar pro O'Brien para teletransportar o comunicador dele a 500 metros da nave. Aí sai uma espécie de arraia gigante, assim, brilhante, né, que vai, né, para o buraco de minhoca, né? Então, quer dizer, você tem todas essas coisas acontecendo na nave, né? A Vash, no final das contas, vai querer ir para a Terra, né? Mas aí o Quark começa a falar, ó, tem um sistema lá, tem um planeta que tem uns artefatos arqueológicos muito interessantes, coisa e tal. Aí o Kill também fica lá em cima dela, né, querendo refazer, né, a aliança com ela, mas ela tá lá, bate com o pé no caso, né. E o Kill fala, seria muito mais interessante você, né, ir para esse planeta aí do que para ir para a Terra, porque hoje a Terra está muito chata. A Terra já foi legal em algumas épocas, teve a Inquisição, teve a Segunda Guerra Mundial, teve o escândalo de Watergate, né? Ele vai botando essas coisas, né? Mas a Terra hoje está muito chata, né? O pessoal do século 24 é muito chato, né? E aí o que acontece? A Vash, ela aceita a sugestão, né, do Quark e do Kill, né? E ela acaba indo para esse planeta, né? Então é muito interessante, né, que esse episódio ele tem uns lances muito engraçados, né? Tem esses dois personagens aí que já apareceram, né, em outros episódios, né, de TNG, coisa e tal, né? E é muito interessante você ver como esses caras, né, como esses personagens de uma série interagiram com os personagens da outra série, né? Personagens que são muito estressados, né? Então o Kill teve um outro tipo de relacionamento, né, com os personagens da estação, diferente do que a gente vê na Enterprise, né? E o grande barato, né, também foi ver, né, como o Quark, né, e a Vash tiveram uma química muito grande nessa obsessão dos dois por lucro, né? Então é um episódio que vale a pena ver, é um episódio que você vai se divertir, né? É um episódio que tem o João Delance, gente. Se o episódio tem o João Delance, ele já vale a pena, né? Se o episódio tem o Kill sacaneando, né, o pessoal da frota estelar da Federação, o episódio já vale a pena muito. Porque o Kill é aquele negócio, né? Ele pega essa arrogância, né, que a Federação, que a frota estelar tem. Ah, nós somos os caras
nós somos a primadona da humanidade, nós agora somos a humanidade desenvolvida, que não tem mais vícios nenhum, que não tem mais pecados nenhum. Eles estão nesse patamar de arrogância, eles estão nesse salto alto, e o Kill dá uma rasteira legal nesse salto alto, entendeu? Em todo episódio que ele aparece, né? Porque ele é muito mais onipotente, onipresente do que a Federação, do que a Frota Estelar no caso, né? Só que ele, tipo assim, ele tem o defeito de ser o quê? De ser um cara arrogante, prepotente também, né? E ele faz o quê? Ele sacaneia a arrogância e a prepotência dos outros, o que é muito legal nesse personagem aí, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. Esse texto vai estar na Batata Espacial também, tá? E não deixem, como sempre, né, de curtir, compartilhar, se inscrever no Diário do Capitão, apertar o sininho de notificações para saber quando vai ter os nossos vídeos lá, né? E comentar, compartilhar, né? Entrar em contato com a gente, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.